Agora sim! Estamos começando! O que me faz querer gritar? Eita, pau! Ei, mês que vem tudo vai melhorar. Me aguenta, gente. Eu canto mesmo, ó. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quanto vai durar? Ah, tem que cantar, né? Tem que cantar. Se não começar a live cantando, não tem graça. Ó, não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar pra depois. O tempo passar. Boa noite! Que alegria, gente. Hoje eu tô com meu rosto, ó. Meu rosto tá queimando, mas assim, pegando fogo mesmo. Cris, seja muitíssimo bem-vindo ao Casulo. Eu quero dizer para vocês, aproveita esse momento, clica aqui, ó, nesse aviãozinho de papel aí, já envia essa live, porque olha, hoje o assunto tá bom demais. E olha, vamos lá, o que você tá deixando para amanhã? Ei, tudo bom? Boa noite, minha linda. Oi, Lúcia, tudo bom? Oi, Cris. Oi, meninas que estão chegando. Que alegria receber vocês aqui. Pode nem chegar. É, gente, o que você tá deixando para depois? E aí? Esse pode ser o último dia de nossas vidas. Mas não vai ser, não. Vai ser o primeiro. Pete, você tá muito dramática. Gente, e aí? O que... Vixe, de susto. Motocicleta, essas motinhas que faz mó barulhão, sabe? E aí, gente, eu quero saber, vai colocando pra mim, vocês estão chegando aí, vai colocando pra mim se você é uma borboleta novinha, né? Se você é uma lagartinha ou se você já é uma borboleta daqui do Casulo. Tá chegando agora, então você é uma lagartinha. E se você já tá por aqui, já tá mais tempo, você é minha borboleta. Então vai colocando pra mim aí se você é lagarta ou se você é borboleta. E gente, não tem mal ser lagarta, não. Do contrário, se você é lagarta, é sinal de que você logo, logo vai estar virando uma borboleta. Não, depois, não deixa o tempo passar. Ah, gente, ninguém aguenta, né? Começar a live, me ouvindo gritar aqui, cantar. Só doida mesmo, né? Sejam muitíssimo bem-vindas. Vamos dar mais um tempinho pro pessoal ir chegando. E é isso aí, minha brabuleta. Ah, gente, eu gosto demais dessas minhas brabuletas maravilhosas. Consuelo, seja bem-vinda. Love Luz, Heloísa Lagarta, Lúcia Lagarta, Cris também é lagarta. Se Deus quiser, gente, eu amo ter vocês aqui no meu casulo. Eu adoro ver essa energia, essa coisa gostosa. Kiki, seja bem-vinda. Pontos de amor. Gente, coloquem para mim o nome de vocês também. Algumas dá para eu saber, porque tá aí com o nomezinho Eita, pau! Tá com o nomezinho no coisa, mas tem algumas que eu não consigo saber, porque são novinhas aqui, lagartinhas lindas de mamãe, que eu vou começar botando vocês tudo dentro do casulo. Tudo bom, crochê, pontos de amor. Fala para mim seu nome, meu bem. Eu gravo bem os nomes dos ateliês, né? Já se seu nome, eu não sei, mais ou menos assim, né? E eu quero saber isso aí, tô gostando de ver, tem que chamar mesmo. Porque aqui é um assunto que é de interesse de todo mundo. É um assunto para o nosso crescimento, o crescimento do nosso ateliê. Dá para ouvir mais uma musiquinha? O que vocês acham? Deixa eu ver a hora. 7h12. Se bem que eu gosto de começar na hora, né? 7h07. Tudo bom, Dani? Seja bem-vindas. Eu quero dizer muito, muito, muito bem-vindas para quem tá chegando. Vai colocando aí para mim. Quem tá chegando, se é lagarta ou se já é borboleta. Gente, que alegria receber vocês aqui todos os dias. Amanda Rita de Manaus. Gente, que demais! A minha irmã morava no Acre, morava em Rio Branco. E eu conheci Rio Branco.
Aí era engraçado que no início, quando a gente vai, né, conhecer essas regiões mais afastadas, a gente fica até um pouco de medo, né? Eu falei assim, ai meu Deus, será que é muito mato, né? Será que tem índio? Olha que coisa doida, né? Esse Brasil é tão grande. E aí, Piti, não quero essa não. Só doida aqui, né? Geisiane de Minas Gerais, sejam muitíssimo bem-vindas. O bom da internet é que ela tem esse poder de aproximar. A gente não repara. Eu sou meio doida, sou apaixonada por rock, chamo todo mundo de lagarta e eu acredito que a gente tem uma comunidade muito forte no artesanato e que todo mundo no final vai virar grandes e lindas borboletas. Quero dizer para você que eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Mais feliz ainda eu tô porque você quer aprender, que você tá aqui para poder crescer cada vez mais. Então, assim, eu tenho 2 pedidos para fazer para vocês. Primeiro pedido, se o conteúdo tiver top, não é agora não, tá? Não é agora não, espera. Se o conteúdo tiver top e você falar assim, caraca, tá demais, eu tô adorando, abriu minha cabeça, tô aprendendo coisa pra caramba, vai clicando no coraçãozinho aí, dá muito coração, porque aí a nossa live, o Instagram, ele entende, né, que ela é de grande importância e ele traz a nossa live pra frente. E assim ela chega para mais pessoas que podem precisar. E um segundo ponto, se você estiver achando o conteúdo bom demais e falar assim, gente, eu tenho aquela minha colega artesã, ou eu tenho uma amiga minha que quer empreender, então você vai clicar no aviãozinho de papel e vai enviar, porque hoje o tema dessa live, deixa eu ver se eu consigo escrever. O tema dessa live é o que você está deixando para depois. Deixa eu ver se eu consigo. Está deixando para depois. O que você está deixando para depois? Por isso que eu coloquei. Consegui. Tô tomando uma surra, mas vamos indo. Eu tô perguntando para vocês o que você está deixando para depois. Até por sinal, a Pitty foi a música escolhida da vez, né? Essa música do deixando para depois, porque muitas vezes a gente coloca diversos empecilhos na nossa vida e você vai entender hoje, nessa aula. Se você não sair daqui, querida lagarta, entendendo que esse momento aqui, que o que você está deixando para depois é o seu sonho, é a sua vida, é seu tudo, aí, ó, eu não me enterra, eu mesmo volto lá pro casulo porque eu vou estar precisando, tá bom? Então, o meu objetivo hoje com essa live aqui é mostrar para vocês, Cantinho Sonho Meu, diga o seu nome, meu bem. Seja muito bem-vinda ao casulo da Amice, a professora que ama um rock, que chama as alunas de lagartas e borboletas, e seja muito bem-vinda. E amo as minhas borboletas. Então, eu quero hoje meu maior objetivo é mostrar para você que às vezes os empecilhos para a gente começar a empreender são os empecilhos que estão na nossa própria cabeça e que foram colocados na nossa desde lá da nossa infância. Então, eu tenho certeza que esse assunto aqui vai te ajudar pra caramba. Então, estamos combinadas? E aí, coloquem para mim borboletas. Quanto mais borboletas, eu sei que você quer entrar aí no nosso conteúdo que a gente pode começar. Então, quanto mais borboletas, eu vou saber que você está gostando, está ansiosa para poder aprender cada vez mais. Raquel, sou de Rio Grande do Sul. Gente do céu, imagina o frio que tá aí. Que eu moro em Guapimirim, eu sou de Guapimirim, Rio de Janeiro. E aqui tá um frio danado. Hoje nem tá tanto, tô até com uma blusinha mais leve, mas no padrão aqui é o bicho. Manu do Cantinho Sonho Meu, sejam muitíssimos bem-vindas, minhas queridas e amadas lagartinhas, que em breve estarão se tornando aí borboletas. E aí eu venho perguntar para você, hoje, qual é o seu maior medo na hora que fala de empreender? Muita gente tem um medo quando fala assim, vou começar a empreender, a gente chega a dar aquela estremecida e fala assim, ai, caramba, ai, gente, eu tô adorando esse monte de borboleta, da coisa mais rica desse mundo. E aí você começa a discutir, né, com o seu eu, nós vamos falar de alguns eus hoje, né, de 7 eus que podem atrapalhar ou colaborar para que você consiga empreender. Então,
já pega aí o seu caderno, já pega aí a sua caneta e você vai anotar aí algumas coisas muito importantes que eu vou falando aqui para você. E aí a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Então, toda vez que eu começo a pensar quando é que eu tenho que começar a empreender, né? Quando é que nasce esse desejo? Esse desejo ele vai nascer muitas vezes quando a gente está lá na nossa empresa, trabalhando lá de CLT. Às vezes o desejo ele vem por conta de que não está conseguindo um emprego. Às vezes o desejo vem porque você acabou de ter um bebezinho ou tem ali os seus pequenos e quer ficar junto deles. Ou às vezes você quer empreender porque você quer ajudar na renda da família, não importa a razão pela qual você deseja começar a empreender. O importante é você saber que, a partir do momento que você começou a pensar em empreender, você já precisa começar a estudar. E aí eu falo estudar, e eu vou estudar o quê, Grace? 3 coisas muito importantes que todo empreendedor precisa começar a estudar. Primeiro, o que ele quer trabalhar. Então, assim, se você quer hoje, né, trabalhar com amigurumi, é a amigurumi que você vai começar a estudar. Mas muita gente, infelizmente, acha que por começar a estudar amigurumi, aprendi a técnica, parei ali. Então eu não preciso acelerar, não preciso continuar. E aí, meu bem, em questão de 6 meses a 1 ano, você vai ter sua família contra você, um cansaço exacerbado, você vai ter aí diversos empecilhos e vai chegar na conclusão que artesanato não dá dinheiro. E eu tô aqui hoje para poder dizer para você que você tá muito enganada, mas também tá certa. What? Grace ficou doida. Como é que a pessoa vem querer aqui dizer que é artesanato? Ela primeiro me fala que artesanato dá dinheiro e agora depois ela me fala que artesanato não dá dinheiro. Ficou doida de vez. Artesanato não dá dinheiro. Sabe por que ele não dá? Porque você estaciona no seu conhecimento. Porque você não procura técnicas novas, porque você não procura se aprimorar no atendimento ao cliente, porque você não procura aprimorar e entender como funciona a precificação, como funciona o seu processo, entender os tipos de material. Percebe que para o artesanato dar dinheiro, existe um caminho que você precisa trilhar. E é esse caminho que eu quero trilhar com você a partir de hoje. Então, quando a gente começa aí a empreender, a pensar em empreender, a gente não tem que estudar, primeiro de tudo, a nossa técnica. Segundo, eu preciso começar a estudar como empreender. E aí, gente, existem diversos cursos, aqui na Ame-se mesmo é um deles. Você tem diversos cursos, tem aí no Sebrae, tem no próprio portal do microempreendedor, ensinam de formas mais generalistas, né, formas mais gerais, sobre como é o empreender, mas, no geral, é importante sim que você perceba que quando você vai começar a empreender, você precisa entender o que é empreender, o que eu preciso fazer, o que um empreendedor faz. Se eu não tiver MEI, eu posso ser empreendedor? E aí tudo isso você precisa colocar ali, ó, encaixar pedacinho por pedacinho para conseguir seguir aí adiante. E sabe qual é o terceiro ponto que você precisa estudar? Você precisa estudar o seu mercado. Gente. Então, vamos começar do nosso mercado e vamos começar de trás para frente. Então, 3 pontos que você precisa estudar. Coloca para mim aí, escreve para mim o que vocês precisam estudar. Primeiro de tudo, vocês precisam estudar a sua técnica. Segundo, você precisa estudar o que é o empreender. E terceiro, você precisa estudar como é o seu mercado. Por que eu estou dizendo como é o seu mercado? O nosso grupo e o nosso trabalho todo que a gente tem, sejam bem-vindas, meninas que estão chegando. O nosso grupo, o nosso mercado de trabalho, toda vez que a gente pensa em empreender algo, a gente precisa saber se aquilo tem público para poder comprar. E aí a gente vai entrar numa área, como eu falei, nós vamos falar dos 7 Eus, né? E aí você precisa entender como é o seu público. Eu quero vender amigurumi. Será que tem gente que compra amigurumi? E aí, hoje,
É uma resposta fácil, porque a amigurumi tá super em alta. A gente vê lá amigurumi sendo presenteados em Natal de gente chique. Você vê amigurumi sendo colocados como itens de decoração no quarto de bebê de celebridades. Você vê também os amigurumis super em alta, eles estão. E eles vão continuar, porque o amigurumi vai se adaptando, vai trocando, vão aparecendo novas áreas e a gente vai crescendo, a gente está tomando o campo ainda. E a gente acabou de começar. Eu acabei de começar. Porque eu já falei, eu vou tomar. Boca Rosa, outro ponto, exatamente. Boca Rosa fez. Tem aquela menina que ganhou agora também o. Como é que é, gente? Aquela menina que ganhou o BBB, a dos cactos, esqueço o nome dela. Me lembra aí. Ela tirou uma foto com um monte de cactos, assim, ó, todos de amigurumi. Gente, olha que coisa mais linda. É muito lindo, gente. Então, assim, quem tem medo de empreender, achando... Aí você pode vir com um segundo empecilho. Então, primeiro, a gente quebrou, né? Romona Moraes, esposa do Alok, exatamente, a Juliette, isso mesmo. E teve a outra menina, a Natália, se eu não me engano, teve neném agora há pouco tempo e todo o chá de bebê dela foi de abelhinha. Depois eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Foi todo o chá dela de bebê, foi de abelhinha e várias lembrancinhas, gente. E a gente sabe que lembrancinha de chá de bebê não é uma coisa baratinha, né? A gente sabe que as coisas assim, e amigurumi, em lembrancinha, olha aí, as lembrancinhas da Maria Alice Leta Leonardo foram abelhas. Ah, é essa mesmo, da Maria Alice. Então, assim, você começa a perceber que o amigurumi, ele tá vindo com uma onda tão forte, aí você fala assim, ah, Grace, mas se tem uma onda... Peraí, com quem que tu aprendeu crochê? Já começa por aí. Com quem que você aprendeu crochê? Desde quando existe crochê? Gente, a minha bisavó fazia crochê, né? Flavinha do BBB, do De Lembrança e Maternidade. Teve também o Pyong e a esposa dele. Eles ganharam aí de uma famosona as miniaturas deles. Então, assim, se você fechar os olhos para o que está acontecendo, a gente está no meio. E isso só tende a crescer cada vez mais. Aí você pode dizer assim, ah, tá, mas uma hora pode diminuir. Não, gente. A tendência disso vir a aumentar cada vez mais. Por quê? A gente tem uma onda grande falando sobre sustentabilidade e falando também sobre questões onde a gente luta pela diminuição do plástico, a gente luta pela diminuição de produtos que fiquem, né? Que sejam, que não melhorem, produtos aí que causem transtornos e problemas maiores. Então aí você vê o amigurumi entrando para poder suprir esse buraco, entre aspas, que foi aberto dos brinquedos de plástico. Então, por que não a gente não aproveitar esse momento e surfar essa onda mesmo? E é aí que tem que crescer. E aí você fala para mim, ah, Grace, mas ao mesmo tempo que o amigurumi cresce, também está crescendo amigurumeiro. Brota do chão que nem capim. Mas vamos lá. Não é todo amigurumeiro que vai durar o período que a tua empresa que está aqui estudando vai durar. Já começa por aí. Segundo, não é qualquer amigurumeiro que sabe precificar corretamente. Ah, mas aí começa a concorrência desleal. Gente, nada sustenta por tanto tempo, tá? Olá, Andréia, tudo bom? Frank, seja bem-vindo, tudo bom? Então, assim, quando a gente tá trabalhando nos nossos amigurumis, quando a gente começa a empreender numa área, é importante que a gente perceba 3 pontos também. Primeiro, se tem gente que está comprando, isso aí a gente já respondeu, tem muita gente comprando. Tem muita gente fazendo? Tem muita gente fazendo. Tem muita gente se aprimorando? Não. Então, o espaço que você vai entrar é exatamente esse. É o espaço de quem está aprimorando. Então, perceba, quando você começa
Sabe aquelas corridas de cavalinho? Gente, eu tenho pavor de cavalo, mas eu vou falar, né? Quando você começa a correr numa direção, ó, os cavalinhos começam a se soltar, a gente tem aqueles que vão muito mais rápido. Os que vão muito mais rápido, e às vezes a gente tem aquela visão retorcida. Sabe aquela visão? Nós temos um tipo de neurônio, e isso aí é uma coisa muito legal, que a gente tem um tipo de neurônio, ele se chama neurônio espelho. Ele é um neurônio extremamente útil para a sobrevivência. É normal e é muito importante. E aí é um neurônio que vai fazer com que você olhe e você reflita a realidade dele na sua. Aí começam, quando é uma situação de emergência, por exemplo, tá todo mundo dentro de um bote, o bote começou a afundar, o pessoal começou a pular, automaticamente o seu neurônio espelho, ele vai mandar você pular. Quando você está aí também numa leva, né, onde está todo mundo fazendo vídeo de dancinha no TikTok, automaticamente o seu neurônio espelho vai dizer o quê? Que quem faz dancinha no TikTok que vai conseguir. Aí você começa a ver um monte de dancinhas no Reels, você começa a ver um monte de outros vídeos. Só que, na verdade, não é necessariamente isso que vai alavancar. Às vezes, essas técnicas, elas só te impulsionam mais à frente. Só que quem vai conseguir correr toda a maratona é quem se aprimorar, quem treinou por mais tempo, quem souber calcular exatamente a rota e o tempo que quer. Por isso é importante que você institua aí missões, que você institua metas, e aí nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Um pouquinho mais sobre as nossas metas, sobre as nossas missões. Hoje eu quero falar e quero saber de você. O que você está deixando para depois. Então, segura essa daí. E aí, assim, quando o nosso neurônio espelho está em ação no nosso empreendimento, o que automaticamente ele começa a mandar pra gente? E aí começa a síndrome do sabotador, né? A gente começa meio que se sabotando, do impostor, né? Sabotador não, síndrome do impostor. E aí você começa assim, poxa, mas eu não vou conseguir vender, porque, lá, o perfil dela tem 50 mil seguidores. Poxa, eu não vou conseguir vender porque, olha, ela fala lá nos stories. Então, assim, existem pontos que vão fazer você alavancar mais. Agora, existem pontos que vão te manter mais tempo nessa linha e fazer você conseguir chegar mais longe. Então, assim, muitas vezes esse neurônio espelho, ele é importante. É importante para nos nortear aonde a gente tem que fazer, que tipo de conteúdo a gente tem que elaborar, para exatamente a gente saber com quem que está falando, e isso é muito importante. Daí, a gente vai para uma outra parte muito importante, que a gente tem que começar a pensar agora, onde é que a gente está no hoje. Quando você tá, por exemplo, eu quero saber de vocês aqui. Quantas aqui já vivem do artesanato? Seja amigurumi, seja biscuit, seja qualquer outro tipo de empreendimento. Quantos aqui já conseguem viver e viver, gente, não é sobreviver, não, existe diferença. Né? Porque às vezes a gente sobrevive, a gente paga a conta e não dá para mais nada. E olhe lá, paga a conta no aperto, né? Deixa eu pegar um pouquinho aqui. E aí, enquanto vocês respondem aí, eu quero que vocês me digam. Quem aí já vive do seu artesanato? Eu sei que tem um delayzinho. Quem já vive do seu artesanato? E aí, falem para mim. Só começando, isso aí. Isso aí, Lúcia. Mas é importante poder começar. Ficou estranha minha tela aqui. Não sei o que tá acontecendo. Então, quando a gente começa, quando a gente está lá, por exemplo, hoje eu tô trabalhando como empreendedora, né? A Andressa já vive como amigurumeira, né, hoje.
E muitas vezes a gente precisa identificar alguns patamares para que a gente possa perceber até mesmo quando é o momento de sair do empreendedorismo, sair do emprego fixo, né, do CLT, para ir para o artesanato, para ir para o empreendimento. E por que eu estou dizendo que a gente tem que separar essas duas coisas? Primeiro, porque a gente precisa identificar algumas características que o empreendedor tem que ter para que a partir desse momento a gente consiga aí começar. Lembra que eu falei? A gente precisa primeiro definir de que você quer trabalhar com o artesanato. Então, olha só. Você tá aí trabalhando no seu CLT, ou então você tá começando, ainda não consigo, calma. Tudo é um trabalho e a gente vai em busca disso. Porque assim, eu quero que você tenha um ateliê e não basta ter um ateliê que você, eu preciso fazer, e isso muitas vezes é o nosso neurônio espelho que fala, né? Que eu preciso fazer um preço mais baixo do que o da colega, porque senão eu não vou vender. E aí você resolve um problema, né, urgente, que é a falta do dinheiro, mas você não tem um longo prazo. Você vai chegar uma hora que o staff chega de uma tal forma e você não aguenta mais. Então, o empreendedor, aí ó, a Cris Simões, ainda trabalho e faço meus amigurumis à noite e finais de semana, isso aí. E agora é o momento, Cris, de vocês começarem a estudar e a se preparar para poder fazer o quê? Para poder realmente se lançar aí no empreendedorismo. E ó, outras coisas, uma coisa é muito importante também a gente ter aquela certeza que eu quero trabalhar com isso. Porque muitas vezes a gente é jogado, né? Você é colocado ali, eu cheguei, comecei e vou. Outras vezes a gente vê uma oportunidade de trabalhar em casa e eu vou, mas eu gosto do meu trabalho. Mas agora eu tenho que escolher. Não, você consegue coordenar. É fato que vai ficar uma rotina muito mais puxada e chega uma hora que o que você coloca o seu olho é o que vai crescer, tá? Isso é muito importante. Gente, o que vocês estão achando do conteúdo até agora? Tá um conteúdo uau? Tô merecendo coração? Aí, ó. Manda coração pra mim, gente. Que isso? Se eu tiver merecendo coração, tá? Se eu não tiver merecendo, não manda não. E, ó, se tiver abrindo a cabeça de vocês, coloquem borboletas aí que eu quero ver, hein? Então, 5 habilidades que você precisa se analisar para descobrir se você é uma boa, se você tem o potencial para ser empreendedora. Então, vamos lá? E aí, eu quero que você comece agora, a partir de hoje. Você vai me prometer aqui. Levanta a mão aí para mim. Ó, peraí, deixa eu buscar que eu tenho uma mãozinha aqui, em algum canto. Levanta a mão para mim. Ah, essa daqui, ó. Não era bem essa que eu queria, não. Mas vai essa. Levanta a mão para mim. Quem aí vai encarar agora essa análise? É uma análise que dói, tá, gente? É uma análise que dói, não é uma análise fácil, é uma análise que você precisa fazer aqui dentro, ó, para poder começar a definir o que você quer. Porque às vezes a gente só quer aquela opção, a gente só quer aquilo porque é o que tem para hoje. Eu não quero que o amigurumi seja algo que tem para hoje. Eu quero que você tenha no amigurumi o futuro aí do seu ateliê, o futuro da sua casa, que não seja o 100%. Mari, minha amiga, como você tá? Que alegria te ver aqui, gente. Muito, muito bom. E aí eu quero que você comece a pensar que, assim, todo esse processo, você precisa sim fazer uma análise. Então, levanta a mão. A Lúcia aí, ó. Gostei, Lúcia. Levanta a mão quem topa e vai fazer esse processo a partir de hoje. Muito bom, gente, muito bom. Tô gostando demais. E é isso que faz a diferença daquela ou daquele outro ateliê que não estuda, que não se prepara, que coloca o valor baixinho, que coloca lá aquele valor só para poder vender. Lembra? Ela tá resolvendo um problema de hoje, um problema de agora. Mas ela não tem uma resolução futura, ela não tem uma resolução longeva, tá? Chega uma hora que a pessoa não aguenta, porque você precisa ser recompensado por aquilo que você faz.
Se você não é... A forma de você ter a recompensa é o valor justo pelo seu trabalho. Lembra, aqui eu dei uma aula sobre precificação há um tempo atrás, e eu falei muito, e a gente vai falar sobre precificação no nosso desafio. Se eu não me engano, é na terceira aula. Isso mesmo, terceira aula. Na aula de sábado. Eu quero até ver quem vai encarar sábado à noite. Gente, ó, esse final de semana é meu aniversário de casamento e eu vou comemorar aqui com vocês. Então, ó, por favor, deixa meu marido saber disso, né? Ele sabe que a gente tem aí um caminho longo pela frente. A gente comemora todos os outros dias do mês de julho. Então, gente, olha só. Quando a gente começa, então, a empreender, a gente tem que analisar 5 habilidades importantes. Posso falar a primeira delas? Se eu puder falar, bota aí um monte de coração. E, gente, essa é a hora de você compartilhar aqui, ó, nesse aviãozinho de papel. E aí, eu vou esperar vocês um segundinho para poder falar as 5 habilidades que todo empreendedor precisa ter para poder começar a empreender. Mari, vai vendo. Situação é assim, ó. A gente comemora antes, comemora depois. Eu falei, marido, esse é o final de semana. É o final de semana do 7, sabe? Mês de julho, dia 7, 7 horas. É toda uma perfeição aí. Qualquer hora eu paro para a gente poder conversar sobre toda essa questão de numerologia, que eu gosto bastante, né? Mas então, bora lá falar das 5 habilidades da empreendedora. Primeira habilidade que eu tenho da empreendedora é iniciativa. O que é iniciativa, Grace? Eu não sei o que é iniciativa, eu não tenho iniciativa, eu não fui treinada para ter iniciativa. Você foi treinada para ter iniciativa? E aí, o que você acha? O que é iniciativa? E eu pergunto se você já foi treinada, por quê? A gente tem coisas que vêm desde pequenininho, desde criancinha, e que a gente não tem até agora. E por que não tem? Que a gente tem uma dificuldade enorme. Por que eu não consigo fazer um story? Por que tá tudo sendo tão difícil? Porque falta iniciativa. E aí eu vou te dizer alguns fatores que tiraram aí de você essa possibilidade de você ter a iniciativa hoje, e você precisa agora começar a desenvolver e a trabalhar na iniciativa. Então, vamos lá. Então, o primeiro deles, quando... Ó, agora eu falei, hein? É tocar no ponto que dói. Quando você era criança e você queria falar alguma coisa muito importante para sua mãe, ou para o seu pai, ou para alguém aí, sua avó, aí você chegava, mas mamãe, porque quando criança fica assim, né? Mamãe. E aí, o que acontecia em seguida? Cala a boca, menina. A iniciativa e a coragem que você tinha para poder chegar e falar alguma coisa foi calada. E isso não é uma vez que acontece. Infelizmente, isso são várias vezes que acontecem, e o resultado de todo esse processo vai vir agora, quando é a hora de você ter iniciativa para poder empreender. Aí você vai dizer para mim assim, Grace, então eu já perdi no primeiro ponto. Não, meu bem. Quando você identifica aquilo que você tem mais dificuldade, é aquilo que você vai começar a trabalhar. Platão, ele sempre falava uma frase que eu até achei muito legal, e ele falava assim, ó: onde está a sua dor, ali está a sua tarefa. Então perceba, onde está a sua dor, ali está a sua tarefa. Quando você descobre o que é mais difícil para você, é aquilo que você tem que desenvolver. Grace, eu tenho muita dificuldade na costura. Então, o que você vai fazer? Eu vou começar a costurar mais. Fala sério, né? É sério mesmo. Quando você tem muita dificuldade em matemática, você precisa estudar mais matemática. Por quê? Aonde está a sua dor, é ali que está a sua tarefa. Então, toda vez que você começa a desenvolver cada vez mais esse processo, quando você começa a trabalhar cada vez mais nesse processo, a tendência de você crescer é muito maior. Agora, se você fala assim, peraí, a minha dor hoje é dinheiro.
Eu hoje preciso de dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para poder comprar minhas coisas, preciso ter dinheiro para pagar minhas contas, preciso ter dinheiro. Essa é a minha dor. Como que eu posso resolver essa minha dor? Eu vi que tem um aplicativo aí, dois na verdade, né, que me enche o saco. Um TKT e o outro KWAI, né? Vocês já devem saber. Então, estou toda dolorida então. Eita, Mari! Vamos começar a trabalhar, né, meu amor? E aí, olha só. Aí você começa a ver que tem esses dois aplicativos que eles pagam, né? Então, bora começar a fazer vídeo por lá, vamos começar a fazer diversas coisas, porque lá dá dinheiro. E aí você começa a ver que não dá o dinheiro tão rápido quanto você precisa. Você está tentando resolver um sintoma. O sintoma é o dinheiro. E como que você resolve o dinheiro? Tentando conseguir dinheiro rápido. Aí você faz vídeos para poder tentar dinheiro, você pega o seu amigurumi e vende mais barato, porque você pensa que se vender mais caro você não vai vender, logo você não vai ter dinheiro. Percebe isso? Então, quando você começa a analisar tudo isso, você não está resolvendo a sua dor, você está resolvendo um sintoma. Aí, você deu ruim. E aí você fala o quê? Artesanato não dá dinheiro, Grace. Isso que você tá falando é mentira. Isso que você tá falando não rola. Não, eu tô fora, não quero ficar aqui. Aí eu falo para você o seguinte: quando você começa a perceber e a analisar aonde tá o seu problema, aonde é a sua maior dificuldade, você começa a trabalhar naquela dificuldade. E aí, gente, é igual calcanhar de Aquiles. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história de Aquiles. Eu gosto bastante de mitologia grega, né? Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar bastante aqui de Ulisses, que eu chamo do pai dos perrengues, né? Mas hoje eu vou falar de Aquiles. Aquiles, quando ele era bebê, ele foi... Desculpa, gente. Aquiles, quando era bebê, ele foi mergulhado num mar que dava para ele um corpo de muita força, um corpo incorruptível, que era tipo, era como se fosse uma armadura. O único local onde não foi molhado, né, não recebeu essa água, foi o calcanhar, onde ele foi segurado na hora que afundou. Foi a área que ele que não molhou. Era o calcanhar de Aquiles. E aí, quando eles foram para a guerra, lá, né, a guerra onde eles lutaram contra Troia e tudo mais, que você já deve ter ouvido falar desses assuntos. E aí, o que aconteceu nesse processo? Alguém conseguiu acertar uma flecha exatamente ali, naquela área onde não foi molhada. É o calcanhar de Aquiles. E hoje a gente usa muito dessa expressão, né? Calcanhar de Aquiles, para poder dizer assim: ai, poxa, pegou no calcanhar de Aquiles. Eu quero pegar no calcanhar de Aquiles de vocês. Porque eu sei que se você não tem iniciativa, a tendência de você não conseguir levar esse processo à frente, a tendência de você ter dificuldades nisso daí é muito grande. Então, não adianta você querer resolver um sintoma, você precisa resolver a sua dor. Então, você agora começa resolvendo a iniciativa. Ah, como assim, Grace? Começa definindo metas. Então, peraí, eu ainda trabalho no CLT. E eu quero começar a trabalhar somente com o meu empreendimento no amigurumi. É o seu objetivo, trabalhar com empreendimentos no amigurumi. Só que olha só, existe uma grande diferença entre objetivo e sonho. O sonho, ele é aquela coisa que você imagina, viver de amigurumi, é um sonho. Quando você quer começar a viver de amigurumi? E aí você tem que colocar uma data. Esse ano tá um pouco enrolado, tá incerto, as coisas estão incertas, eu ainda não sei o que fazer, eu ainda tô na dúvida. Então, no meu final do ano, coloca um ano, se tá difícil, no final do ano, a partir do ano que vem, eu quero viver de amigurumi. E aí você vai pegar e vai escrever isso, ó. Eu quero viver de amigurumi a partir de 2022, né? Voltei no tempo. Aí
a partir de 2022 e você vai colar lá, ó, na porta da sua geladeira. Por que você vai fazer isso? Porque toda vez que você vê aquilo lá, o seu cérebro vai começar a elaborar formas de você conseguir alcançar aquele seu objetivo. Mas ele não faz tudo sozinho. Você precisa ter aí outras partes, evoluir, né? Começar a trabalhar e se desenvolver em outras partes da empreendedora. Segunda habilidade muito importante para todo empreendedor, ter intuição. E aí eu pergunto para vocês, intuição, o que é intuição? Intuição é exatamente você entender duas coisas. O que você quer fazer, como você quer trabalhar, né? E se isso vai rolar mesmo. Então, para te ajudar nessa questão da intuição, vamos lá. Vocês anotaram aí a primeira habilidade, que é você ter iniciativa? Se anotou, coloca para mim aí coraçãozinho, coloca borboleta, coloca o que for. Anotou aí o que é iniciativa? E aí, ó, depois de anotar o que é iniciativa, vai colocar quanto tempo você pretende começar aí a trabalhar no seu amigurumi. Quanto tempo você pretende começar aí a evoluir para poder crescer cada vez mais. Segundo ponto, então, você precisa ter intuição. E aí eu trago para vocês uma coisa chamada Ikigai. Algumas pessoas eu acredito que já devem ter ouvido falar, porque eu falo bastante por aqui, né, sobre o Ikigai. O Ikigai, ele é uma técnica japonesa que faz uma autoanálise para poder começar a reconhecer tudo que você precisa para poder empreender. E, Grace, mas vamos lá, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero trabalhar com amigurumi, eu quero... Sim, mas você precisa entender que quando a gente começa a delimitar alguns fatores, a gente começa a criar uma marca. Você começa a sair daqui, ó, aqui estão todos os amigurumeiros, né? Todos juntos no mesmo bolo. Você começa a se destacar quando você tem uma marca. Quando você tem, você sabe o que você fala, você sabe com quem você fala. Você começa a se destacar e, meu bem, quem se destaca não tem concorrência para quem se destaca. Então, assim, quando você começa a pegar lá o Ikigai, ele é formado em cima de 4 questões importantes. Primeiro deles, o que você ama fazer? Aí você vai colocar no seu caderno assim, ó, o que eu amo fazer. Eu amo fazer amigurumi, mas vamos ser menos genérico? Vamos ser menos? Vamos colocar assim, eu amo fazer amigurumi, eu amo dar aula, eu amo fazer amigurumi de bonecas, eu amo cuidar das crianças. E aí você começa a listar tudo aquilo que você ama fazer. Grace, eu não sei exatamente aquilo que eu amo fazer. É só você pensar o seguinte, quando você está entre amigos, o que é o assunto que você mais gosta de falar? Ai, eu, por exemplo, eu amo falar sobre empreendedorismo. Eu sou até meio chata porque eu arrumo negócio para todo mundo que está em volta da mesa. Conteúdo da internet, se sentar comigo na mesa, ó, você pode... A gente começa a conversar, eu já começo, né? Ah, porque, ó, esse aí você pode fazer assunto assim, assim, assim. E aí eu gosto, eu tenho prazer de falar disso. Então, é uma coisa que eu amo, né? Segundo ponto, no que você é bom. E aí você tem que colocar lá, agora, o que você é boa? Ah, eu sou boa em organizar a casa, eu sou boa em cuidar das crianças. Coloca, gente. É muito bom a gente saber no que a gente arrasa, sabe? Ah, eu sou muito boa em fazer bonecas, eu sou boa no atendimento ao cliente, eu sou boa em vendas, eu sou boa lá mexer na internet. Ah, eu sou muito boa de fazer embalagens criativas. E aí você começa elaborando cada vez mais o que você é boa. E aí você vai começar a olhar agora o que você ama e o que você é boa se dá match, sabe? Aquele aplicativo de namoro, de encontro, ele dá match, né? E aí
você tem que ver se ele deu o estalo. Se você consegue, entre uma coisa e a outra, se juntar, fazer interseção dessas daí. Quando você consegue unir o que você ama com o que você é boa, nasce uma paixão. Você tem uma paixão, ok? E a gente para na paixão por enquanto. Agora a gente vai para uma outra área. Uma outra área é pelo que eu posso ser pago. Aí você vai colocar o seu emprego. Porque, eu sou enfermeira, eu sou atendente, eu sou jornalista, eu sou psicóloga, eu sou dentista, o que quer que seja, você vai colocar lá na sua lista o que você é pago para fazer. Se porventura você é professora, você ama dar aula e você faz bem, né? Você juntou 3 itens importantes. E olha, quando a gente junta 3 itens importantes, a gente chega no ponto chamado profissão. Quando então você junta o que você é boa com o que você é paga para fazer, você tem uma profissão. Quando você junta aí o que você ama com essas 3 áreas e deu match, melhor ainda, né? E agora a gente chega numa 4ª área muito importante. O que você consegue resolver do mundo nessa questão? Então, assim, por exemplo, você gosta muito de criar amigurumis. Ai, eu amo maternidade, eu amo falar de maternidade, eu amo falar de educação de filhos, eu amo falar de casamentos. Ai, eu sou uma pessoa tão romântica, adoro casamentos. E aí você chega no meio de todo mundo e quando o povo fala que quer casar, você fica emocionada. E aí você gosta de criar amigurumis para casamento. Aí você pensa assim, mas será que eu sei fazer bem amigurumis para casamento? Aí você começa a analisar, eu até faço assim, né, um bonequinho, passarinho, né, até você pode aprimorar. Não é porque você não tá no top da sua lista, né, que você não pode chegar lá. Então você pode aprimorar. Então beleza, eu tô indo no caminho. Aí você começa assim, e eu posso ser pago? Vai ter gente que vai comprar? Cara, vai. Porque se for no setor de casamento, aumentou muito a quantidade de casamentos intimistas e com isso as pessoas estão investindo mais em lembranças, estão investindo melhor em presentes aí um pouquinho mais, né, caprichados. Você vê aí propriamente o pessoal da sociedade, a alta sociedade está investindo muito em amigurumis e tudo mais para poder levar um simbolismo, um carinho muito maior. Então, aí você fala, aumentou. Mas eu sou do setor maternidade, então bora lá, setor de maternidade? Setor de maternidade aumentou pra caramba, porque você já viu a quantidade de criança que nasceu nessa pandemia? Você já viu a quantidade de criança, de mulher grávida que tem, gente? E abençoada sejam as gravidinhas. Você já viu isso? Eu falo, gente, que alegria quando eu vejo mulher grávida. Eu fico muito alegre. Eu falo, essa vai ser minha. Por quê? Você começa a pensar e você fala assim, eita, que beleza. Mais um cliente para mim. Multiplica, Senhor, as gravidinhas nesse mundo, menos eu, né? E aí você segue adiante, você vai-se embora. Bora lá continuar e trabalhando. Então, olha a quantidade. Aí você fala assim, tá, Grace, eu gosto muito do setor religioso. Você já reparou como as pessoas têm se apegado a Deus nesses últimos meses, nesse último ano de pandemia? Você já reparou como as crianças têm sido incentivadas cada vez mais a aprender sobre a Bíblia, aprender aí sobre a historinha de santos, como você tem vindo a decoração de santas para dentro do quarto, aí você consegue casar 2 áreas, olha que beleza, eu gosto de maternidade, eu gosto de santos, né? E aí, hoje em dia, você tem aniversário de santinho fora, batizado, fora Eucaristia, fora... Aí você começa estudando todos os eventos, mas não vou falar disso hoje não, porque falar sobre conteúdo é só no último encontro, lá no domingo, quando a gente vai se encontrar aqui, domingo à noite. Eu quero ver quem é que vai estar comigo aqui no sábado, no domingo, nos 4 dias, gente. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão aprender muito. Aí você chega num ponto muito importante. Então,
o que que meu produto resolve. Oi, Jana, seja bem-vinda. E aí você pensa assim, no que eu posso ser, o que o mundo precisa e o meu produto resolve. Aí você começa a achar o seu ponto e a sua voz. Então pensa comigo. Você gosta muito, aí muita gente fala para mim assim: "Ah, Grace, eu tenho medo de definir um nicho, eu não sei o que é um nicho", né? Pega o Ikigai e tudo isso que eu falei até agora e começa olhando aquilo que você mais ama fazer. Ai, gente, eu sou louca por bonecas, mas todo mundo me pede suplar. Porque suplar é o que você faz muito bem. Só que não quer dizer que você não possa fazer muito bem bonecas. Vai mudando de público aos pouquinhos, tá? E aí você vai elaborando. E por que não criar? E olha, isso é uma coisa que eu nunca vi, tá? Eu não sei se tem, e se tem, vocês até me desculpem, mas eu nunca vi supply infantil. Vocês já viram algum tipo de supply infantil? E, gente, é uma área que tá super em alta. Por quê? Cada vez mais os pais, cresceu muito essa área de mesa posta, porque o pessoal tá ficando mais em casa, logo quer sentar juntinho. E aí você já pensou fazer o pai e mãe e os dois filhos, o supply diferenciado, é você começar a abrir a sua mente para o que pode resolver. Aí você pega uma criança que está com dificuldade na introdução alimentar, cria bichinhos e cria bonequinhos que vão trabalhar aí com comida, né? Cria comidinha de amigurumi, cria comidinha de crochê, porque aí sim, aí faz um suplá todo naquele estilo de frutinha para poder ajudar a criança. Então, quando você começa a abrir a sua mente para o que o seu público precisa, aí você começa, por exemplo, vamos lá, mais uma área, tá? E eu não vou me afundar muito nesse conteúdo hoje, não, senão chegar domingo eu não vou ter o que falar. Você chega no casamento e aí você fala assim: "Ah, Grace, eu tô no nicho de casamento, gosto muito, mas eu não sei se vai dar certo, tenho medo". Medo todo mundo tem, tá? Então, assim, fica tranquila, tamo junto aqui, ó, mãozinha pegada, porque medo eu tenho também, você tem, né? E aí, olha só, quando a gente começa a ver o nicho de casamento, aí você tem presente para lembrança para convidar padrinhos. Já é o primeiro ponto, né? Lembrança para convidar padrinhos. Segundo, você tem lembrança para convidar daminhas e pajens. Terceiro, você tem lembrança para poder convidar, por exemplo, eu já vi uma senhorinha entrando na igreja segurando uma santa. Gente, eu achei a coisa mais linda. A bisavó da noiva entrou na igreja segurando a santinha. Então você já tem ali um outro convite, né? Que tal você poder vir para abençoar meu casamento? Um outro convite. Aí você tem uma lembrança para você poder dar na hora do casamento para a sogra, para o sogro. É, gente, tem que tratar com carinho. Então, olha quanto de assunto você tem. Primeiro, para poder conversar com o seu público. Segundo, olha quantos produtos você pode arrasar e fazer. E terceiro, você está preocupada de verdade com concorrência? Você acha que a concorrência vai se dar o trabalho de começar a elaborar? A concorrência quer mais é vender naninha e polvo. Você percebeu que quando você sai do... Olha quanta coisa você pode fazer e se tornar uma especialista totalmente diferenciada numa área que vai fazer com que você faça isso. Ó, você sai do mais do mesmo e se destaca. Ah, Grace, mas aí vão começar a me chamar de blogueirinha. Vão começar a me chamar de falar que eu tô querendo chamar atenção. Tô mesmo, gente. Bora lá. Claro que eu tô querendo chamar atenção. Agora que você percebeu, seu menino, claro que eu tô querendo chamar sua atenção. Eu quero vender. Gente, como é que eu vou fazer a minha eu presa funcionar se eu não chamar a atenção do meu cliente? Pensa, não é mágica, é muito trabalho, é muito estudo, é muito conhecimento. Eu preciso me conhecer. E a aula de hoje, o que você tá deixando para depois, é exatamente isso. Quando foi que você sentou para poder se conhecer, sem ser na análise, né? Mas quando foi para você sentou para você saber o que você quer da sua empresa? Quanto que você quer ganhar? Ganhar não, o que você quer fazer, porque a gente não ganha. Ninguém dá nada de graça. Ganhar é você achar 10 centavos, 10 reais ali no chão, 10 centavos é sacanagem, né?
Mas aí você achar R$ 10 ali no chão, achar a nota de 200, isso é ganhar. Isso eu quero ganhar também. Mas a gente faz o nosso trabalho, a gente luta todos os dias, a gente empreende, a gente busca. E é isso. E é isso que vai fazer com que você se destaque. Deixa de ser mais do mesmo. Deixa de vender polvinho. Todo mundo que começa vende polvinho. Já abre a sua cabeça, amor. Já quebra esse Kengo aí na parede e começa a perceber que mesmo que você trabalhe com maternidade, você não precisa fazer polvinho. Sabe? Ah, Grace, mas é que todo mundo pede polvinho. Pede porque não sabe que tem algo melhor. Porque você não criou algo melhor ainda. Então, eles estão esperando, o cliente está esperando por você, ele está sedento pelo que você vai criar. E você está aí com medo da concorrência. Percebe, meu bem? Percebe, minha lagarta maravilhosa? Tá entendendo o que eu tô falando? Coloca pra mim aí se isso tem lógica. Coloca pra mim aí. O que vocês estão achando? Vou beber uma água aqui um segundo. E aí você coloca pra mim. Tem lógica? Quando a gente começa a entender e a perceber tudo isso, a gente começa a ganhar pontos importantes. Você começa a perceber que algumas coisas vêm. Por exemplo, existe alguma coisa no seu ateliê que você não faz nem que te pague muito? Sem preconceito, tá bom, gente? Sem coisas, são crenças, tá? Tem coisas que, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela não faz fada, unicórnio, nenhum anjo, ela não faz nada disso que sejam seres abstratos, né? Não é abstrato, de fantasia. Ela não faz. Você pode chegar e pedir para ela, ela não faz. É uma crença, e ela tem uma crença baseada. Ai, soluço. Ela tem uma crença por trás disso daí. Eu não faço seres, né, fantasiosos porque eu não acredito e eu acho que isso não vai ter um benefício na vida de quem for ganhar. Ponto. É a crença dela, é ela. Só que ela só tem condição de definir o que ela faz, o que ela não faz, quais são as regras da empresa, quais são os pontos que ela precisa, se ela se conhecer. E é fazendo Ikigai que isso vai mudar a sua vida. Eu tô te dizendo, vai mudar a sua percepção, sabe? Faz sentido para você? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, né? Perde a noção, perde o motivo de estar aqui. Outro ponto muito importante que todo empreendedor, toda empreendedora precisa ter: comunicação. A gente precisa saber se comunicar com o nosso cliente. Só que, mais uma vez eu falo, como é que eu comunico com o meu cliente se eu não sei quem eu sou, se eu não sei do que eu gosto, se eu não sei, se eu falo para todo mundo. Você chega aqui, já pensou se eu chego aqui e eu falo assim, pode vir, não importa qual a sua área, né, marketing e é empreendedorismo e é não sei o quê. Não, mas eu sei para quem eu tô falando. Eu tô falando com você que faz um crochê, que faz um amigurumi ou que quer começar a trabalhar com isso. Você é meu público. Então, assim, quando eu tenho uma noção de com quem que eu quero falar, isso vai trazer para mim uma autoridade naquilo que eu tô falando. Então, eu vou conseguir me comunicar melhor. Se você não sabe para que serve uma naninha, como que você vai começar a comunicar com o seu cliente sobre naninhas? Se você não sabe quais são os tipos de casamento existentes, como que você vai oferecer uma lembrança de casamento que mais se encaixe com aquilo ali? Então, quando você começa a olhar para um público com mais carinho, a sua comunicação com ele vai melhorar. Logo, ele não vai procurar outra pessoa, ele vai procurar você. Outro ponto muito importante para outra habilidade, né, importante de um empreendedor: resolução de conflitos. O que o seu produto vai resolver? Ah, Grace, então peraí. Eu já aprendi que o meu produto tem que resolver uma dor. Não necessariamente uma dor.
Você pode resolver um desejo do seu cliente. A sua cliente pode chegar para você e falar assim: ai, eu sempre quis assim um bichinho para o meu cachorrinho brincar. Você pode fazer um amigurumi pet, um amigurumi de ratinho, como eu já vi a Ana não, a Gato Fio fez. Você pode elaborar bichinhos e coisas para você poder colocar aí no seu dia a dia, lá com o seu cliente. Ah, que delícia! Tô adorando, gente, tô adorando. Isso aí. Se o conteúdo estiver fazendo sentido para você, já compartilha ele, já bota coração aí para mim. E vamos fazer melhor? Vou fazer a área pidona agora. Eu vou fazer para você, se esse conteúdo, se você tá gostando desse conteúdo, tira um print bem bacana. Eu vou fazer uma pose bonita, tá, gente? Peraí, né? Tira um print bem bacana. Poxa, eu queria o meu adesivo de borboleta, não chegou, né? Tô chateada, mas tudo bem, vamos com o de coração. Tira um print assim, ó. Foi? Eu acho que foi, né? É. E aí, ó, tira uma assim, ó. Eu adoro, gente. E aí, olha só. Toda vez que você está aí, vai fazer um produto, quando você começa você se conhece agora. Você sabe o que você ama. Você sabe o que você faz melhor. Você sabe o que você pode ser pago e o que o seu produto resolve. Soube disso, você afinou sua comunicação. E agora, você vai atrás do seu cliente e vai falar assim: ô, toque, 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 toque. Ô, presta atenção aqui em mim. Vem cá, meu bem. Presta atenção, me ouve. Eu sou a única que vai resolver o teu problema. Porque eu entendo de maternidade. Porque eu entendo de decoração. Você tá com problema aí, seus cactos estão morrendo? Toma aqui, ó, leva um de amigurumi. Se você não está conseguindo decorar a sua casa, não tem tempo para cuidar das suas plantas, eu faço para você uma jiboia de amigurumi. Ah, gente, meu sonho é fazer uma jiboia para mim de amigurumi. Por quê? O que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque você tem que buscar qual é a dor do seu cliente. A dor do cliente de quem quer decorar a casa com produtos verdes, né? Ah, eu quero colocar planta na minha casa, né, para ajudar. Só que eu não tenho tempo de cuidar, mas eu queria ter um verde no meu ambiente. Bota, oferece para ele um verde de amigurumi. Ele vai gostar, gente. Por quê? Ele não vai ter trabalho com coisa. Você faz com uma linha. E aí vem a aula de amanhã, onde você conhece o seu cliente, a dor dele e o material que você vai aplicar nesse momento. Porque quando você aplica linhas que são de acrílico, as linhas de acrílico, elas não acumulam pó. E aí, como você tem uma linha que não acumula pó, o que o seu cliente vai fazer com aquela jiboia toda de verdinho que ela vai pendurar? Ele vai chegar lá, vai dar uma sacudida, vai balançar o pó vai sair e ele bota, a jiboia tá pronta de novo. Ah, mas não, Grace, meu cliente gosta de negócio de algodão, ele quer tudo feito de algodão, não tem problema. Você faz a jiboia para ele de algodão, mas aí você mostra para ele que o algodão é um tipo de fio que ele precisa e deve ser lavado. Então, com isso, ele precisa, sim, ele vai precisar lavar. Você vai ter um pouco mais de trabalho, mas dá pra gente fazer, porque o senhor que manda aqui. Mas você mostra que você é especialista naquilo que você conhece, que você trabalha, que você vive, que você ama, porque é isso que vai fazer você ser o diferencial. Não adianta você ser mais do mesmo, você falar o que todo mundo fala. Se você chegasse aqui, você chegou aqui comigo hoje, se eu falar uma coisa que todo mundo falasse, qual a graça de você estar aqui comigo? Vai embora, né? Vai embora, pessoa. Ah, eu já sei. Preciso ouvir isso mais uma vez. Ai, mais do mesmo, mais uma para falar. Não quero ser mais uma para falar. Primeiro, porque eu sou aquariana, adoro ser diferente. Segundo, porque eu falo, gente, eu amo isso que eu falo. Eu sei do que eu tô falando. E quando eu não sei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou aprimorar. Hoje mesmo eu tava estudando aqui, ó, pra vocês terem ideia. Vou te mostrar aqui, ó. Esse daqui, ó, é o meu croquis de hoje.
Aí tem aqui, ó, mais umas partes aqui do meu caderno, ó. Isso tudo. E por que que eu faço isso? Porque eu quero trazer o melhor e o diferente para você. É fato que você tem coisas que vai precisar saber desde o início. Mas tem coisas que a gente precisa trazer um diferente. E se eu te trouxer a mesma coisa, para que você vai ficar aqui? Gostou da minha cara linda de professora? Né? Porque a gente sabe que tem isso. Gostei do carisma, porque a gente existe essa conexão, né? Existe esse feedback, essa coisa gostosa. Ah, gente, os aquarianos, desculpem os outros signos, aqui em casa eu tenho 3 outros signos que são muito difíceis de lidar, porque eu falo que todo aquariano é fácil de lidar, né? Um povo diferentão, mas é legal. E aí, olha só. Então, agora que você já sabe, então vamos recapitular os 5 pontos, as 5 habilidades, na verdade são 4, 4 que eu falei até agora. Primeiro, iniciativa. Segundo, intuição. Terceiro, comunicação. Quarto, resolução de conflitos. E quinto, estabilidade emocional. Deu ruim! Agora ferrou tudo. Desiste, Grace. Vou sair dessa live, essa live aqui. Porque eu não tenho estabilidade. Como tem estabilidade emocional se você é empreendedor? O cliente vem falando que achou mais barato na fulana, Grace. Como é que eu tenho estabilidade emocional? A vontade que eu tenho de esfolar o pescocinho dele. Aí você vai num outro e você fala assim: eu não tenho como ter estabilidade emocional. Falaram que crochê é coisa de velho. Ou então, no outro, eu vi um amigurumi sendo vendido a R$ 5. Como ter estabilidade emocional desse jeito? Impossível! Não é impossível, gente. Quem tem, não dá, né? Mas a gente precisa ter a estabilidade emocional para poder controlar os nossos eus. Por quê? Se a gente não controla os nossos eus, e é fato, e as meninas estão se lascando, né? E, gente, eu também me lasco às vezes. Mas a gente aprende a lidar. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende no nosso dia a dia. Por quê? A gente sabe que agora nós controlamos uma eu presa. E para que essa minha eu presa possa funcionar corretamente, possa caminhar aí de forma completa, né, possa vir aí de forma mais, né, acelerada, eu preciso ter a estabilidade emocional para poder aguentar o rojão. Não é fácil ser empreendedora. Não é fácil ter uma eu presa. Não é fácil, tem resultado. Mas se você não estiver disposta ou disposto a conseguir evoluir, e por isso que eu chamo vocês de minhas borboletas, hoje ainda minhas lagartas que estão começando a ser encasuladas, né? A gente sabe que a gente passa por um processo, eu tô começando a botar você dentro do casulo e logo, logo você vai bater as suas asas, vai secar e vai sair uma linda e maravilhosa borboleta. Mas hoje, para que você possa entender que o amigurumi dá dinheiro, que o crochê tem futuro, você precisa ter a estabilidade emocional para colocar tudo o que você precisa no papel. Por isso eu falei logo no início. Eu falei, gente, quem aqui está disposto a encarar isso, fazer essa autoanálise e entender o que você está deixando para depois? E aí eu vou deixar para você uma última pergunta. E essa pergunta eu vou trazer para você uma historinha. Olha só. Não sei aqui quantos viram o desenho da Fiona. Um dos desenhos que eu mais gosto do Shrek, né? É aquele que a Fiona, ele pede, né, para o mundo acabar, que ele só queria ter um dia para ele e tal. E aí, exatamente, ele sai daquele coisa, né? E ele vai para um mundo onde a Fiona nem conhece ele. A Fiona saiu, né? Ele descobre que a Fiona saiu do castelo sozinha. E aí você começa a perceber, durante todo o desenvolver da história, que ela fala assim, ó, uma coisa que ela percebe é que
Ninguém foi buscá-la, logo ela não precisava de ninguém para poder tirá-la de lá. Muitas vezes a gente fica esperando. Ô, minha linda, a live ela vai ficar gravada até amanhã à noite, quando tem a próxima aula. Então você assiste depois, tá bom? Fica de boa. E aí, olha só, você quando começa, então, a perceber isso, né, que você não precisa de um príncipe no cavalo branco para fazer você, a sua empresa funcionar, quando você começa a perceber que você não precisa de um anjo maravilhoso que vai descer e vai dizer, você vai arrasar agora, minha filha, você se tornou empreendedor e é isso, amém. Não precisa. A força que você precisa está dentro de você. A única coisa que você precisa é estudar. A única coisa que você precisa é se preparar, porque o rojão é grande. Mas entenda e coloca isso na sua cabeça. Você ainda está dentro do seu castelo, que é um local seguro, ou você está dentro de uma prisão? Porque quando você está dentro do castelo, você já encontrou conforto e agora você só vai melhorar suas muralhas, você vai deixar mais forte, mais atrativo. Ou você está dentro da prisão e precisa sair. Se você hoje está ainda sentindo dentro da prisão, está na hora de começar a se analisar. E a se analisar, que eu digo, é se conhecer. Pega essa aula, pega as anotações que você fez, pega lá o Ikigai que você anotou, que você montou, e começa a parar, para essa aula hoje e começa a olhar lá. Ah, peraí, ó, isso aqui qual é o que eu amo mais, o que eu faço mais. Se conheça para saber se hoje você está dentro do seu castelo ou se você está dentro de uma prisão. E para finalizar a nossa aula hoje, porque eu acredito que você deve estar cansada, né? E amanhã nós temos às 8 horas da manhã a continuação do nosso amigurumi super poderoso. Eu vou mostrar só um pedacinho, ó, para vocês, porque se eu mostrar o resto não vai ter graça. Eu quero que vocês venham fazendo junto comigo para você ver o final, que tá uma delícia, lindo de tudo. E aí, olha só. Hoje eu quero passar uma tarefa para vocês. Além de você fazer o Ikigai, você vai pegar e vai ver o seu produto. Você vai parar e vai olhar para o seu produto e vai anotar o que o seu produto resolve para o seu cliente. 5 dicas que você pode dar para o seu cliente a respeito do seu produto, tá? Então, dever de casa agora é você anotar aí 5 dicas que o seu produto pode resolver ou pode dar, né? Fortalecer um desejo, ajudar um desejo ou numa dor para o seu cliente. E aí, se você fizer, coloca lá nos seus stories ou monta uma publicação do seu feed, fala sobre o seu produto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero demais que você tenha aberto a sua mente e percebido que hoje é o dia de você começar a mudar. Chega de deixar as coisas para amanhã. Ah, e não esquece de colocar lá na sua geladeira o seu período que você quer para começar a empreender, ok? Gente, o que vocês acharam? Ficou alguma dúvida do assunto? Quer que eu fale sobre mais alguma coisa? E aí, o que vocês acharam dessa aula? Bora conversar só um catiquinho. Tem um pouquinho aí? Só mais um pouquinho? E aí, o que vocês acharam, gente? A garganta hoje tá bem seca. Ei, que delícia! Consuelo, gostou? E aí, gente, o que vocês acharam desse conteúdo de hoje? Acha que vai mudar? Super valeu! Que delícia! Ah, gente, eu amo demais, ó. Coração para vocês. De verdade, eu espero que vocês logo, logo se tornem aí lagartas não, borboletas maravilhosas, que vocês consigam fazer o ateliê de vocês, ó, alavancar e ir muito longe, porque vocês merecem, sabe? Bota no seu peito, bate no seu peito e fala: eu mereço o dinheiro que eu faço. Eu mereço o receber por aquilo que eu tô fazendo. Então, assim, quando a gente conhece, quando a gente ama, quando a gente faz com o coração, quando vem daqui, ó, de dentro, é muito maravilhoso.
Muito maravilhoso. Ive, meninas, cantinho meu, que delícia. Gente, obrigada de coração. Amanhã, quem ainda não está participando lá do grupo, o link do grupo tá no meu perfil. É só vocês irem lá na bio e clicar lá e ir lá no entrar lá no grupo, que amanhã vai estar o link da segunda aula. Eu vou botar da primeira também de novo, tá? Para que vocês possam fazer. E amanhã a gente continua junto. E amanhã, às 7 da noite, temos o nosso segundo encontro, onde nós vamos falar agora sobre o que você precisa para poder começar a empreender propriamente dito, gente. Então, eu desejo para vocês uma ótima noite. Que vocês tenham aí muita tranquilidade, consigam descansar. E amanhã, ó, vamos lá. Que delícia, Andressa. Ai, eu tenho uma saudade da Pepe nessa fase. Eu gostava muito da mamãe. Ah, eu gostava. Era uma época boa pra caramba. Então, eu agradeço demais a presença de todo mundo. E amanhã a gente se encontra. Como é que é o nome? Como é que é a música? Ah, deixa pra lá. Então, não deixa nada pra depois, né? É isso aí. Um super beijo, gente, de coração. Fui!